Olá, pessoal. Eu quero conversar com vocês agora algumas coisas sobre minha experiência como docente dentro da universidade e que está ligado, de certa forma, com todo o meu caminho para ir para o lado da redação científica, da pesquisa, da metodologia, né? Paralelo às pesquisas que eu estava fazendo. E também envolve esse gosto, né, de ensinar com as atividades com estagiários, né? Trabalhavam lá com a gente, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto, eu fui contratado em agosto de 1981, tá? Fiquei meio período, durante praticamente um ano, meio período, depois passei por regime integral, né? Num contrato regime CLT, e em 86 passei para efetivo e fiquei até me aposentar, subindo nos degraus da carreira, tá? Bom, o que acontece? Eu estava contratado no departamento do meu orientador, então eu consegui ficar, depois do doutorado, um bom tempo, né? Somando aí uns 20 anos, mais ou menos, né? No total, tá? Entre a graduação e a minha aposentadoria. Lógico que o meu orientador aposentou antes, tá? Então, perdeu um pouco esse vínculo. Mas o que é interessante é que eu via que o meu orientador tinha muita coisa, né, que eu podia aprender, e ficar mais tempo com ele foi muito bom, nesse sentido. Não é? Então, não tenho por que reclamar disso e acho que eu pude absorver bastante. Em geral, as pessoas ficam um tempo, absorvem um pouco daquele orientador e vão embora, vão para o outro lado e tal, que isso também é um caminho interessante, discutir alguma coisa sobre isso, né? Mas a gente tem que entender que às vezes, né, tem orientadores que não têm muito mais o que oferecer para você, tem orientadores que têm muito mais a oferecer, então esse tempo foi importante. Meu orientador, ele era de formação psicólogo, trabalhava na área de aprendizagem, também tinha várias linhas, era neurofisiologista, dava aula de todos os ciclos de fisiologia, né? Departamento de fisiologia, que é a área que estuda o funcionamento dos organismos, né? E era fisiologia voltada à fisiologia animal. Fisiologia vegetal era dada em outro departamento, departamento de botânica, tá? Nós ficávamos com fisiologia animal, ou seja, né? Não é vegetal. E lá dentro tinha a disciplina de fisiologia humana, especificamente, e disciplina de outros animais, para veterinária, para agronomia, e para biologia, que é onde eu ficava mais, e a disciplina chamava Fisiologia Animal Comparada. Fisiologia Animal Comparada, ela era dividida em ciclos, como os cursos eram na época, né? Dividida em ciclos, cada ciclo era um sistema do organismo, né? Podia ser sistema cardiorrespiratório, outro sistema nervoso, outro sistema digestório, sistema renal, sistema endócrino, sistema imune. O imune nem tanto, porque tinha, no departamento de imunologia, tinha quem tratava especificamente da imunologia. Então a imunologia entrava como um detalhe da fisiologia, tá? E assim ia, tá? E esse convívio foi muito bom. Eu tinha um problema com isso, porque eu não fui formado em fisiologia, né? Eu fiz minha pós, eu fui biólogo, tive a fisiologia na graduação, que é aquela coisa rasa, né? Aí eu fui fazer pós-graduação na zoologia, que era o que eu gostava mais, né? E fui contratado no departamento de fisiologia, onde a maioria das pessoas tinha feito pós-graduação em fisiologia. E eu não, em zoologia. Para o meu orientador isso não era um problema, mas para alguns lá devia ser. E eram pessoas que, normalmente, a maioria das pessoas ali tinham vindo de um grupo muito forte, né, de fisiologia, que é o grupo da USP de Ribeirão Preto, que é um grupo, para quem conhece, sabe que é um grupo muito forte. E isso era muito interessante, né? Lógico que eu fui aprendendo um monte de coisa, aprendendo muito mais. Você vai dando aula, você vai aprendendo, tá? Você ensina, mas você aprende. Mas é lógico que eu não tinha aquela formação. Por outro lado, na fisiologia comparada, nós não ficávamos comparando animais e nem sabendo cada um como que era. Você sabia os grupos principais, como funcionavam,
E discutia-se o valor adaptativo daquilo, que a gente falava o significado biológico daquilo, era o valor adaptativo daquilo, o processo evolutivo daquilo, era uma disciplina dada para biólogos, não é? Então tinha que entender. Por exemplo, você vai entender o rim. Vou pegar um exemplo. O que o rim faz? Como é que o rim limpa o organismo? Ele pega, ele coa o sangue, vou chamar coa vulgarmente, tá? Ele vai filtrar ali, é uma ultrafiltração. Ele passa aquilo lá por uma peneira, não é bem peneira, mas tudo bem, e ele joga então fora um monte de coisa. Coisa boa para o organismo e coisa ruim. O que tem ali, que tem um certo tamanho, passa. E vai para o rim, que vai ser eliminado pela urina. Porém, nesse caminho dentro do rim, as coisas boas, elas são absorvidas, voltam para dentro do organismo. Por quê? Bom, porque elas precisam de receptores para mandá-las para dentro. A vasta maioria delas, sim, precisa de receptores específicos. E como ter um receptor para algo que entrou no organismo e é novo? Não tem como montar um receptor gradativo. Isso daí rapidinho. Isso daí é uma coisa, um processo longo, não é? Mas para as coisas que estão na vida daquele animal, ao longo de todo o processo, né, evolutivo, existe então já esses receptores. Quem não tinha provavelmente morria, não é? Então é lógico, é mais fácil você imaginar que o organismo esteja ajustado com esses receptores para receber, né, de volta aquilo que era bom, e o corpo estranho, que pode até ser bom, mas se é estranho, é melhor eliminar. E não tinha receptores. Então ele sai porque não tem receptores para puxar para dentro. Algumas coisas ruins até voltam, mas eu diria a maioria não. Então essa é a história. E você começa a entender isso quando você começa a entender toda a evolução do rim, né? Eu não trabalhava especificamente com isso, mas eram coisas assim. Então nós pegávamos um processo e tentávamos entender o que estava acontecendo, qual o valor daquilo no meio ambiente, quer dizer, como aquilo ajudava o animal ou atrapalhava o animal no seu dia a dia, não é? Então era uma fisiologia integrada com as questões ecológicas do ambiente, né? E também lá dentro mexendo com isso. E essa abordagem era muito cômoda para mim, muito fácil para mim, né? E os detalhes mais profundos da fisiologia ficavam então com quem ia assistir a aula de fisiologia humana. A fisiologia humana era pegar uma espécie e dissecar ali. A nossa não, você pegava fragmentos de todo o reino animal, desde os unicelulares, bactérias, coisas assim, até chegar nos grandes vertebrados, não é? Inclusive o homem, mas como uma espécie a mais, não como foco principal. Então, essa foi uma experiência rica, de certa forma, mas eu sempre ficava com o pé atrás. Falava, puxa, mas eu não tenho essa formação, não tenho essa formação. Esse foi um problema sério que eu levei por muito tempo. Mas a abordagem que eu tinha, que era a que interessava para aquela turma, né? E quando eu comecei a dar aula para zootecnia também, como eu estava trabalhando com peixes, tinha uma questão de interesse comercial. E nesse interesse comercial, né, estava envolvido as questões de produção no nível zootécnico. Então também era fácil para eu conversar com essas pessoas por causa de trabalhar com animais de piscicultura e trabalhar com animais que não eram de piscicultura. Mas mesmo os animais pequenos, que são animais ornamentais, né, peixes ornamentais, eles acabam tendo um valor econômico. Isso traz toda uma discussão. Então esses dois lados era fácil eu discutir, né? Mas o que eu mais gostava mesmo era dessa questão de entender como os animais conseguem se arranjar no seu dia a dia, se defender de predadores, conquistar alimentos, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Lá. Isso era o que era interessante. E isso era muito bem passado, né, para os alunos ao longo da disciplina. E nós tínhamos, na época, 2 livros mais clássicos que a gente usava. Tá? A época dos poucos livros, né? Mas eu também nunca fui de seguir bíblias, tá? Mas, no caso, eu tinha esses 2 livros que eram os principais. Tinha outros, mas esses 2 eram os balizadores. Um deles era de um professor chamado Schmidt-Nielsen. Schmidt-Nielsen, ele fazia um livro com poucos detalhes, mas discutindo mais os processos. Era um livro muito gostoso de ler
e interessante de entender. Porque não adianta você saber os detalhes, não saber para que serve aquilo, não saber a história daquilo, né? Agora, também não adianta saber só a história sem não saber nada mais profundo, tá? O outro livro era do Prosser. O livro do Prosser era mais detalhado, ele ficava falando de grupo por grupo, como é que era, não sei o que lá. Falava da parte evolutiva, mas menos, tá? Eu gostava mais, lógico, do livro do Schmidt-Nielsen, que era aquele livro mais conceitual. Então veja que essa procura por conhecimentos mais gerais, ela já era uma procura que eu tinha e que foi sendo fortalecido pelo orientador que eu tive na pós-graduação. E que nas aulas também era legal, porque as pessoas estavam acostumadas a ver um monte de detalhes de tudo que eu ensinar para eles e poucos trabalhavam processos mais amplos. E lógico que nas aulas eu discutia ciência com eles, porque eu precisava, né? Eu ia mostrar, por exemplo, como que é feito um radioimunoensaio. A hora que você mostra o mecanismo do radioimunoensaio, pelo menos daqueles antigos, né? É fantástica a ideia é fantástica. E as pessoas, né, têm que entender aquilo lá dentro do espírito científico. Quer dizer, olha o que o cara pensou, olha como que foi isso, como foi aquilo, para chegar nisso daqui. Então, são coisas muito bonitas, mas tem que ser mostrado dessa forma para os alunos. E não ficar carregando ele de coisinha para decorar, isso, aquilo. Não é? Então, era isso. Mas eu usava os dois livros, quando precisava de detalhe, eu tinha mais um livro do Prosser, né? E tinha outros livros mais específicos, trazer um livro de renal, um livro disso e tal. E muitas vezes também consultava livros de fisiologia humana, né? Mas era sempre uma leitura de um zoólogo fazendo aquilo. Então veja, na zoologia eu era o que fazia fisiologia. E na fisiologia eu era o que fazia zoologia. E na psicologia eu era o que estudava comportamento. Então eu sempre não era, né? Eu sempre não era. Mas tudo bem, isso me trouxe alguns dissabores em alguns momentos, algumas preocupações, alguns complexos, algumas coisas assim. Eu fui superando e, no final das contas, eu fui percebendo, com o estudo de filosofia da ciência, todo esse acompanhamento, eu fui percebendo que eu não estava fora da história, ao contrário. Né? Ao contrário, eu estava fazendo um segmento que poucos faziam, e isso tem toda uma ligação com conceituação de ciência que eu tenho hoje, né? E isso foi exercido na prática, não foi planejado, aconteceu, mas eu estava do lado do orientador certo, que discutia essas ideias mais gerais comigo, não é? Não era a aula que ele dava, a gente conversava. Às vezes num bar, tomando cerveja, conversava lá, né? Então, essa abordagem biológica, ela tem muito a ver, tá? Com a visão de ciência que eu acabei ficando, né? e, e que é fundamental, porque como é que você vai ensinar uma disciplina, né, acadêmica para um aluno se você não sabe nada de ciência? Você vai ensinar coisa errada. Não um detalhe que você leu no livro, mas você vai ensinar aquele detalhe sem explicar o mais bonito que está por trás. Que é aquilo que a pessoa fala, puxa, mas que bacana, isso eu não tinha percebido, esse movimento todo. Agora começa lá, o indivíduo coloca, para quem é da área biológica vai entender, coloca lá o ciclo de Krebs. O cara fala, tem que decorar isso aqui, um monte de reação química aqui e ali. Tá, você não precisa decorar. Você pega o ciclo de Krebs, quando precisar você consulta, mas você tem que entender aquilo. Você tem que saber, né, o sentido fisiológico daquilo, o sentido bioquímico daquilo. Não é? Você não precisa saber todas as engrenagens. Agora tem gente que vai na lousa, coloca decorzinho, todas as engrenagens lá, né, tal. Tá, e às vezes não sabe explicar o valor adaptativo daquilo, ou enfim, uma série de coisas que você pode pensar. Então, essa diferença de abordagem foi um problema, porque me deixava meio escanteio assim, e eu ficava preocupado, né? Será que eu sou competente? Será que eu consigo mesmo? Será que eu sei? Por outro lado, eu tinha um discurso que os outros não tinham. Meu orientador tinha, óbvio, mas no departamento poucos tinham, principalmente naquela época. Pessoas mais antigas, de formações mais fechadas, da fisiologia, né? Então, foi esse tipo de coisa que aconteceu, né?
E um outro ponto que eu quero ressaltar para vocês, né, tem vários pontos que vão aparecer em outros vídeos aí para frente. Um outro ponto foi sobre as aulas práticas que nós dávamos, que na verdade meu orientador já dava e eu, quando eu fui contratado, eu entrei ali junto, né? E fui aprendendo, depois acabei modificando algumas coisas. É sempre assim, você vai experimentando, né? Cada ano tinha novidade, porque é chato repetir a mesma coisa sempre, né? Aula prática, nós tínhamos assim, de um curso para biologia, de um curso de 8 horas, 2 horas eram prática. Isso ao longo do semestre inteiro. Então, 2 horas de prática é interessante, mas não a prática convencional. Hoje você fala em aula prática, o indivíduo acha que ele vai lá, ele viu uma teoria aqui, daí ele vai fazer um experimento ali no laboratório para ver funcionar aquilo que ele já sabia o que ia dar. Mas não é isso. Não, nós pegávamos alunos e sugeríamos eles formarem grupos, e cada grupo ia desenvolver uma pesquisa ao longo do semestre. Então eles pensavam em algumas ideias, às vezes a gente dava alguma ideia para iniciar, dependia do desenvolvimento do grupo, não é? Aí você chegar numa pergunta que era razoável, e nós, como professores, e tinha alguns alunos, poucos, que às vezes ficavam monitorando com a gente, né? Mas quem cuidava mesmo era eu, meu orientador. E nessa discussão, né, a gente acabava, às vezes, dando uma conduzida para o aluno para que virasse um projeto que daria para fazer. Porque não é só escolher um projeto, de repente não dá para fazer em 2 horas por semana. Tem que pensar em tudo. Como é que eu vou coletar esses dados? Só pode ser uma vez por semana, tá. E não tinha sentido fazer com que os alunos fossem em outros horários, porque eles já tinham outras obrigações com outras disciplinas. Naquela época era assim, era de 36 a 40 horas de aula por semana, tá? Era período diurno só, não tinha curso noturno nessa época na Unesp. Demorou para chegar, né? Demorou aí pelo menos uns quase 20 anos. Então, essa experiência ela foi boa no seguinte sentido. De um lado, estava me introduzindo mais na questão de metodologia, que eu já tinha discutido bastante no mestrado, doutorado, mas ali você estava experimentando com os alunos. E cada turma que vinha era 6, 7 projetos desenvolvidos. A gente não escrevia o artigo no final, não tinha como. Mas os alunos faziam tudo, coletavam dados, montavam, coletavam dados, analisavam os dados, concluíam, escreviam um resumo, entregavam para a gente. E depois eles tinham um dia que eles apresentavam para a gente. E nós fazíamos uma arguição, nós e a classe fazíamos arguições para aquele grupo sobre aquele trabalho, não é? E isso era uma forma de a gente conseguir uma avaliação. Então tinha uma avaliação semanal praticamente, que a gente estava vendo o que estava acontecendo, e tinha também essas avaliações pontuais, tá? Então isso daí me introduziu mais ainda para a questão da metodologia científica. Eu gostava disso. E depois que o meu orientador se aposentou, eu continuei com essa dinâmica. Depois eu fui mudando alguma coisa, os cargos horários mudaram, uma série de coisas foi mudando, mas já não dava mais para fazer práticas assim, era tudo mais complicado, para trabalhar com animais era mais difícil, a gente pegava os animais que podiam, tinha biotério, tudo, mas aí a coisa foi se complicando um pouco. Mesmo assim, eu fazia algumas práticas um pouco mais teóricas, às vezes davam um jeito de trazer problemas para resolver, delineamentos para eles fazerem, foi derivando por aí. E mais na frente eu acabei também ministrando aula específica, quando começou lá no campus, as aulas de metodologia científica e de redação científica. Tá? Mas isso jamais no final da minha carreira, qualquer dia eu falo disso. A experiência com essas aulas era o seguinte, um ponto muito marcante era o seguinte: nós não estávamos fazendo aquilo para publicar o trabalho do aluno. Não, nós não queríamos publicar aquilo, nós queríamos que o aluno aprendesse. Não tinha essa preocupação de, puxa, vamos publicar, que vai render 3 artigos. Não tinha essa preocupação. Tá? Havia cobrança, lógico que havia cobrança. Como eu estava mais no começo, eu não estava ainda na pós. Né? Eu entrei na pós, eu fui contratado em 81, entrei na pós-graduação em 88. Não é? Então, teve aí o quê? 7 anos de lapso e tal. Mas naquela época não era um problema também você não estar na pós-graduação. Hoje as coisas é que estão mais complicadas aí.
né? Se você não tiver na pós-graduação, você não consegue isso, isso, isso. Não, naquela época até conseguia. Então, era o começo até da pós-graduação. A pós-graduação começa aí década de 70, né? Então, nesse processo todo, né, o que ficou claro foi assim, puxa vida, estamos fazendo pesquisa, estamos ensinando eles. É diferente de quem monta uma disciplina, às vezes até na pós, dá uns trabalhos para fazer, agora eu quero que vocês entreguem isso daqui escrito, uma revisão escrita, ou não sei o que escrito, e vamos publicar no final. Aí tenta, se de 5 consegue publicar 2, o professor entra como coautor e vira publicação. Se publica os 5, vira 5. Às vezes é mais do que isso, né? Esse tipo de coisa não era, a gente não concordava com isso, nem pensava na verdade, mais para frente que isso começa a acontecer mais e claramente não é a proposta. A proposta é, estou usando isso para ensinar. Se eu quiser fazer pesquisa, vou no meu laboratório e faço. Vou lá, sento lá, coleto dados, escrevo meu artigo e tento publicar, não é? Então tinha esse ponto. Vou contar um caso só para encerrar, um caso real que aconteceu envolvendo essa questão de publicar aquilo ou não publicar. Teve um dos grupos que eu dei uma ideia, porque eu estava estudando aquilo, eu dei uma ideia para eles gostaram da ideia e tentaram fazer. E foram fazendo, eu acompanhava. Fizeram, coletaram os dados, analisaram no final e deu resultados muito bonitos. E uma coisa muito clara, muito legal. Eu falei, puxa vida, que coisa legal, vamos tentar publicar. Só que eu também nem sabia publicar direito, eu ficava lá meio que tentando escrever, mas demorava 10 vezes mais do que eu demoraria hoje, né? Esse trabalho ficou, os alunos se formaram e eu perdi o contato. E ficaram aqueles dados, pus numa pastinha suspensa e deixei lá na minha sala. De vez em quando eu batia nela, olhava, puxa vida, esse trabalho tão bonito, olha que dados bonitos, mas o que eu posso fazer? Os alunos eu não encontro mais. Uma vez até encontrei uma aluna numa outra cidade, falei, puxa vida, você lembra daquele trabalho? Eu precisava fazer o contato com as pessoas daquele grupo e tal, mas nunca teve retorno, nunca virou nada, e eu não podia publicar aquilo, porque eu não achava justo publicar aquilo, sendo que foi feito por aqueles alunos. Depois de 20 anos que isso aconteceu, chegou um dia, eu estava trabalhando mais decisivamente nessas ideias, eu falei assim, olha, eu não posso perder essa ideia. A ideia tinha sido minha, inicialmente. Eu não posso perder essa ideia, eu vou fazer o seguinte, esse trabalho não. Descarte isso daqui. Já esperei bastante. Eu descarto isso daqui. Eu vou montar um outro delineamento, onde vou estar testando isso e vou incrementar com algumas coisas, que daí também eu já tinha mais experiência e tinha mais condições de laboratório, né? Incrementei mais coisas e fiz a pesquisa, junto acho que 1 ou 2 alunos meus, fizemos a pesquisa, naquela época eu coletava dados também, né? E dessa pesquisa nós conseguimos publicar, né? num trabalho interessante que deu. Olha, essa publicação ela só foi ocorrer lá na frente. Então veja que o que ele tinha pensado lá atrás não era uma coisa tão ultrapassada. Era uma coisa que realmente, 20 anos depois, eu consegui fazer novamente e publicar. Quer dizer, aquela lacuna tinha ficado por 20 anos. Ah, ninguém interessava? Não, interessava sim, porque depois disso teve todo um segmento. Então foi isso. E o que eu quero deixar para vocês aqui, cuidado com essas histórias. É para ensinar o aluno? Ensina o aluno. É para fazer o trabalho do aluno? Vamos fazer o trabalho do aluno para ele aprender a fazer pesquisa. É para fazer o seu trabalho? Faça o seu trabalho. Se é junto com o aluno, considere que os dois são autores. Mas considere mesmo, né? E é isso, com isso a gente consegue eliminar uma série de equívocos, uma série de coisas que acontecem por aí, não é? Quanta gente não pegaria esses dados aí, não... eu vou publicar, os alunos assumiram daqui mesmo e tal, vou publicar, põe no meu nome, tudo bem. Posso até dizer uma nota de rodapé que foi feito com os alunos, mas também dizer que foi feito com os alunos e não colocar como autor fica estranho. Colocar sem eles lerem, concordarem, discutirem o trabalho, porque não é só ler e concordar. Você mandar o trabalho escrito e ele ler e concordar,
Tá bom. E daí? Você leu e concordou. Muitos leitores vão ler e vão concordar. Quero saber se você vai ajudar a construir isso aqui, né? Então, perdi a chance, mas no final das contas teve um final feliz. A ideia em si, beleza? E isso a gente tem que pensar. O nosso foco no ensino é formar o aluno melhor que a gente. Essa é a tentativa. Tem muitos que nem querem, mas paciência, você tem que fazer a sua parte. Se eles não querem, paciência. O sistema não funciona, mas você fez a sua parte, no mínimo, ok? Então, gente, é isso. E vamos falando aí sobre algumas questões de docência, a visão de ensino que o meu orientador passava para a gente e que aos poucos eu também fui desenvolvendo. São coisas que vale a pena de conversar, e vocês vão ver que coisas que as pessoas estão achando hoje super novidade, já fazia há muito tempo lá atrás. Beleza? Então, gente, é isso. Obrigado aí por estarem aqui com a gente e até a próxima.